Nesse vídeo, resolvi preparar o succinato de dietila para testar uma possível rota sintética na preparação do polímero definido na live. O ácido succínico é produzido naturalmente em processos metabólicos de diferentes organismos. Historicamente, foi obtido a partir da destilação do âmbar vegetal, podendo também ser produzido por via fermentativa ou mesmo sintética, como por exemplo, na hidrogenação do ácido maleico ou na oxidação do 1,4-butanodiol. O que vamos produzir nesse vídeo é o éster desse ácido, pela reação clássica da esterificação de Fischer. Desse modo, em um balão de 1 litro contendo uma barra magnética, vou adicionar cerca de 118 gramas de ácido succínico puro, o que equivale a 1 mol desse ácido. Depois, adicionei cerca de 700 ml de etanol anidro. É importante que o álcool não contenha água, uma vez que essa reação é equilíbrio químico. Essa composição de reagentes equivale a uma proporção molar de 1 para 6 mols do grupo ácido carboxílico para o álcool, respectivamente. A mistura é posta em agitação e, em seguida, adicionei 5 ml de ácido sulfúrico concentrado para catalisar a reação. Ao balão, acoplei o condensador de refluxo, liguei a bomba de água e isolei com papel alumínio. Ajustei a temperatura para cerca de 100 graus Celsius e deixei reagindo por cerca de 6 horas. O que está acontecendo é uma clássica reação de esterificação de Fischer, onde um ácido carboxílico reage com o álcool para formar um éster, no nosso caso, um diéster, que é o succinato de dietila. Ao fim do tempo de reação, removi o papel alumínio, desliguei o aquecimento e deixei a mistura esfriar para a temperatura ambiente. Com a mistura resfriada, desmontei o condensador de refluxo e comecei a adicionar cerca de 10 gramas de carbonato de sódio anidro em pequenas porções. A ideia aqui é neutralizar o ácido sulfúrico da reação, formando sulfato de sódio. Com todo o ácido neutralizado, montei um sistema de destilação simples, isolei o balão com papel alumínio e liguei o aquecimento para começar a destilar. Passando um tempo, a destilação começa a ocorrer. Você pode estar se perguntando o porquê de eu ter escolhido neutralizar o ácido sulfúrico nesse contexto, e essa é uma questão interessante. A ideia por trás disso é que, como essa reação química é um equilíbrio e ocorre a formação de água como subproduto, à medida que eu vou destilando, o etanol vai saindo, muito embora uma pequena quantidade de água também, e vai se acumulando cada vez mais água no balão da mistura reacional. Caso o ácido estivesse presente, doando os prótons, isso poderia facilitar o processo de hidrólise do succinato de dietila e eu poderia ter um rendimento menor ao final. Devo também dizer que existe a possibilidade de ocorrer o oposto, de modo que talvez a água fosse saindo e a solução fosse ficando cada vez mais concentrada com etanol, deslocando o equilíbrio para a formação dos produtos. Porém, eu teria que calcular o quanto de água estaria saindo para saber se compensaria ou não neutralizar o ácido. Enfim, um assunto que pode ficar bem complexo rapidinho, pois a todo instante vai existir uma proporção de água e etanol diferente na mistura. Quem sabe, posso fazer um vídeo extra para tratar desse caso. De toda forma, resolvi não arriscar e seguir dessa maneira. Quando coletei aproximadamente metade do volume de etanol utilizado, removi o papel alumínio, desliguei o aquecimento e deixei a mistura esfriar. E aqui está nossa mistura concentrada contendo o produto. Para separar o succinato de dietila, posicionei o balão na chapa aquecedora, liguei a agitação e adicionei cerca de 500 ml de água destilada. Deixei a mistura agitando por alguns instantes, até que ocorresse a solubilização completa do sulfato de sódio na água. Você pode estar se perguntando do porquê não adicionar água diretamente ao balão, ao fim da reação, sem que precisasse passar pelo processo de destilação. Teoricamente, isso poderia ser feito, mas seria necessária uma quantidade muito maior de água para precipitar o succinato de dietila, o que dificultaria trabalhar com um volume maior e haveria mais perdas por conta da solubilidade do nosso produto na água. Depois da solubilização do sulfato, removi o balão da chapa e transferi todo o material para um funil de decantação para permitir a separação do succinato de dietila. Com a separação das fases, drenei a fração aquosa para um becker e ao produto formado, adicionei aproximadamente 50 ml de uma solução a 10% de carbonato de sódio. Agitei a mistura, tomando sempre o cuidado de aliviar a pressão interna do funil. A intenção aqui é remover algum traço de ácido succínico que possa não ter reagido, ou mesmo o succinato de monetila que possa ter se formado. Repeti esse processo de lavagem mais 2 vezes. Ao fim das lavagens, descartei a fração aquosa e transferi o produto para um Erlenmeyer de 500 ml. Ao Erlen, adicionei algumas gramas de sulfato de sódio anidro para eliminar parte da água presente, e depois de agitar por alguns instantes, resolvi adicionar uma pequena quantidade de carvão ativado para dar uma clareada no produto e eliminar possíveis impurezas presentes em menor quantidade. Depois de agitar a mistura, realizei uma filtração simples para um balão de fundo chato de 250 ml.
E aqui podemos observar o produto bem mais cristalino. Teoricamente, nessa etapa, o produto apresenta um razoável grau de pureza e já pode ser usado dessa maneira. Porém, resolvi dar um passo além e realizar uma destilação a pressão reduzida. Para isso, montei um destilador de trajeto curto usando joelho de destilação e uma adaptação de destilação a vácuo. Liguei a agitação, conectei a mangueira do vácuo e preparei um banho de óleo para aquecer o balão. Com o sistema todo montado e a bomba ligada, isolei o balão e ajustei a temperatura do óleo para cerca de 170 graus Celsius. Na pressão de 1 atmosfera, o succinato de dietila entra em ebulição a 217 graus Celsius. Como a pressão do sistema está em aproximadamente 30 mm de mercúrio, espero começar a destilar a uma temperatura bem menor. Quando a temperatura atingiu cerca de 149 graus Celsius, o produto começou a destilar. Ao fim da destilação, desliguei o aquecimento e removi o papel alumínio. É possível notar que quase não ficou nenhum resíduo no balão, indicando que, de fato, o produto já estava num grau de pureza razoável. Depois de desmontar o destilador, aqui está o nosso produto obtido. Para calcular o rendimento, transferi o succinato de dietila para uma proveta de 500 ml e obtive cerca de 118 ml do produto, o que dá um rendimento de aproximadamente 70% em relação à massa de ácido succínico utilizada. Ao fim, para armazenar o produto, transferi o succinato de dietila para um frasco de cor âmbar. Como dito anteriormente, eu pretendo usar esse produto para explorar uma rota sintética na produção do polímero, mas também é possível obter alguns precursores químicos interessantes, como o succinato de dietilsuccinato, e esse, por sua vez, pode dar origem a uma acetona conhecida por 1,4-ciclohexanodiona. Em relação a esses dois últimos produtos, eu não tenho aplicação prática para eles, mas caso seja do interesse de vocês, posso fazer um vídeo da síntese dessas substâncias. Ao menos, é uma forma de treinar as práticas de laboratório e deixar registrado o processo. Qualquer coisa, é só comentar. Mais uma vez agradeço a todos que chegaram ao final desse vídeo, e para aqueles que querem apoiar financeiramente o canal, vocês podem fazer doações através da minha chave Pix, que é cienciachave@gmail.com. Qualquer valor é muito bem-vindo e será usado para dar continuidade aos projetos aqui do canal. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.